Escalação ofensiva do Zubeldia para garantir a classificação hoje. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia também sobre a renovação de contrato do Alan Franco, sobre venda de jogador. Vamos falar também sobre o Matheus Alves, tem time aí já de olho nele. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos começar aí já aí direto e reto para gente falar sobre o jogo. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, São Paulo aí e Libertad. Tá, o jogo que vai ser às 9h30 da noite, quinta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores da América, tá bom? Esse jogo aí, rapaziada, vai ser transmitido aí, tá? Pela Globo presta atenção, tá? Vai ser transmitido na Globo, TV aberto para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Alagoas e Ceará, tá? Esses estados que eu citei vão passar o jogo na Globo TV aberta, tá? Se onde você mora não tá aqui nenhum desses estados, vai estar passando outro jogo para você, tá? Não sei quem, acho eu que deve ser jogo do Botafogo, deve ser o jogo de algum time do Rio, né? Imagino que deve ser do Botafogo, né? Mas vai estar passando outro jogo aí nesse horário, tá? Então já fica ligado aí para quando começa o jogo. Ih, vou ligar aqui na TV, não tá passando o jogo, então já fica ligado aí, tá bom? São Paulo aí vai ter já muitos desfalques, como a gente já tá acostumado, né, rapaziada? O Henrique Carmo aí tá fora, o Caleri fez cirurgia e tá fora, o Luiz Gustavo tá com aquela situação ainda, né, que ele tá com um tromboembolismo pulmonar, já saiu do hospital, mas ainda tá muito longe de retornar, continua desfalcando o São Paulo. E a gente tem aí o Lucas fora, né, que voltou a sentir dores no joelho. Ele que tinha expectativa aí de jogar esse jogo de hoje, mas voltou a sentir dores e vira desfalque de novo do time do São Paulo aí, tá bom? São Paulo tem dois pendurados aí, tá? Que é o Zubeldia, é incrível com todo jogo quando eu vou falar de pendurados, o Zubeldia tá no meio, né? É brasileiro, é Libertadores, é um negócio de maluco. Zubeldia e Marcos Antônio. Se qualquer um dos dois tomar cartão e hoje fica de fora da última rodada aí, tá? Da Libertadores, que é contra quem? Contra o Tajeres, né? Contra o Tajeres aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve entrar em campo hoje com a seguinte formação: Rafael no gol, Ferrarese como lateral direito, Alan Franco e Juan Tressols na zaga e Enzo Dias fechando a nossa defesa. Deve ser uma linha de 4. Alisson e Marcos Antônio como dupla de volantes, Matheus Alves como meia e na frente o trio Lucas Ferreira no lado direito, Ferreirinha no lado esquerdo e André Silva como centroavante, tá? Então a escalação aí mais ofensiva do que a gente viu aí nos últimos jogos, né? Tanto contra o Palmeiras, quanto no jogo também contra o próprio Aliança Lima, né? Que no jogo, nesses dois jogos, o Zubeldia, em vez de colocar o Lucas Ferreira, que é um cara mais ofensivo, ele botou o Cédric Soares. A gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, que é o Cédric Soares de ponta e também de lateral, né? Mas dá para entender um pouco o Cédric Soares de ponta, porque foi jogos fora de casa. Hoje, como é em casa, o São Paulo, né, cara, vai ter quase 50 mil pessoas no estádio. O time tá quase classificado, precisa de um pontinho, né? Matematicamente precisa só de um pontinho para se classificar. Pô, tem que entrar, irmão, com tudo aí, né, cara, para o time vencer e convencer, entendeu? Então, ele deve ter esse time mais ofensivo aí, com o Lucas Ferreira no lugar do Cédric Soares, né? Que acho que é o natural aí, né? Sem muita invenção do Zubeldia. Bom, o Carlos Bentancur, que é colombiano, vai ser o árbitro aí do jogo. O colombiano também, Nicolas Galo, quem vai estar aí comandando o VAR, tá? Vai ser o árbitro de vídeo aí dessa partida de hoje contra a equipe do Libertad. Como eu sempre falo, esperamos que não tenhamos aí nenhum tipo de polêmica de arbitragem, né, cara? Que seja um jogo aí limpo, né? Que o árbitro aí acerte para os dois lados e que o melhor vença e que o melhor seja o São Paulo, evidentemente. Aí, tá bom? Vocês gostam da escalação? Eu gostei, acho que é o melhor que a gente tem aí, né? Tinha saído algumas informações aí de que o Oscar, o Arnaldo Ribeiro trouxe informação de que tem chance do Oscar começar como titular. Então, vamos ficar atento, tá? Aí se o Oscar jogar como titular, evidentemente que ele vai entrar na vaga do Matheus Alves, né? Que é a posição ali de origem do Oscar, né? Que é meia por meia, então vamos ficar de olho aí. Mas acho que, for olhar o que o São Paulo tem hoje com os desfalques, a gente tem o melhor é isso mesmo, né? Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva. Acho que é o melhor que a gente tem, não dá pra fazer
muita mudança. Além disso, a questão mesmo era tirar o Cédric Soares e colocar o Lucas Ferreira, que é um cara mais ofensivo aí. Bom, falando em Cédric Soares, rapaz, é isso aqui que eu quero comentar com vocês, ó. O português Cédric Soares vinha atuando com frequência como ponta direita por opção do Zubeldia. Mas a formação tem derrubado a média de gols do São Paulo pela metade. O Cédric foi titular em 13 jogos na temporada, sendo 9 como ponta e só 4 como lateral. Então ele jogou muito mais aí, né, entrando como titular como ponta do que como lateral. Não tinha essa noção que ele tinha jogado 9 jogos como ponta e só 4 como lateral, não, cara. Ele jogou vários jogos como ponta, mas eu não sabia que era tão discrepante assim. 9 como ponta e só 4 como lateral, que é a posição de origem dele aí, né? Com o Cédric titular na lateral, o São Paulo marcou 8 gols em 4 jogos, tá? Então quando ele começou como titular na lateral, o São Paulo fez 8 gols em 4 jogos, o que é ótimo, né? Da média de 2 gols por partida, tá? Excelente, não tem o que reclamar. O problema é quando ele é titular de ponta, olha só. Com o Cédric titular de ponta, o time também marcou 8 gols, só que em 9 partidas, tá? Então olha a discrepância. O Cédric como lateral, como titular o São Paulo, ele jogou 4 jogos, o São Paulo fez 8 gols, e com ele de ponta, como titular, o São Paulo fez os mesmos 8 gols, só que com 9 jogos, né, cara? Então, óbvio, né, rapaz, é que não dá pra gente vincular essa queda de gols do São Paulo só por causa do Cédric Soares, né? Porque tem todo um time ali, né? São 11 jogadores que jogam e tudo mais. Mas tem um ponto que é muito importante. É óbvio que quando o Cédric Soares joga de ponta, o time fica mais forte defensivamente e fica mais fraco ofensivamente. Isso é muito óbvio, né, cara? Entendeu? O Cédric Soares aí, além dele ser um lateral mais defensivo, com característica mais defensiva, ele naquele cara de ir pra linha de fundo toda hora, entendeu? Mesmo jogando como ponta, você vê que ele vai poucas vezes pra linha de fundo, não chega com tanta qualidade assim no ataque, porque não é a dele, velho. Não é a posição dele, entendeu? Ele nem tem mais também idade pra ficar indo e voltando toda hora. Ele tem 30 e poucos anos aí, o Cédric Soares, então é a coisa mais óbvia do mundo que se você pôr o Cédric Soares de ponta, você vai perder qualidade no ataque. O jogo contra o Aliança Lima na primeira etapa, principalmente, é um exemplo disso. O Aliança Lima na primeira etapa deu todo o espaço do mundo pro São Paulo no lado direito. E quem estava no lado direito? O Cédric Soares. Ele não soube aproveitar, porque não é a posição dele, né? Ele não vai ter ali a qualidade, a criatividade, o improviso que um ponta de origem teria, como o caso do Lucas Ferreira, por exemplo. Né? E ainda bem que hoje o Zubeldia vai colocar o Lucas Ferreira e começar com o Cédric no banco, né? Pelo menos no banco em relação à ponta. Pode ser que ele comece com lateral, mas como ponta ele não vai jogar hoje, né? Também dá, né, Zubeldia, para colocar o Cédric Soares aí, né? Dobrar lateral em casa contra o Libertad, né? Fora, tu até entende jogo fora de casa, mais difícil, agora em casa não dá, né? Em casa aí não dá. E, bom, é isso aí, né, cara? Como eu falei, não é só ele, né? Um estatística que não dá pra gente vincular só ele, porque tem muita coisa, né, que, né, tem uns jogadores ali que jogam, né, tem uns adversários também, tem muita coisa envolvida, mas não muda o fato, né, de que o fato mesmo é que o São Paulo fica mais forte defensivamente e mais fraco ofensivamente quando ele dobra a lateral e põe o Cédric aí de ponta, né? Isso aí é um fato, tá? Em caso de vitória ou até mesmo de um empate no jogo de hoje, o São Paulo garante matematicamente a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Aí o São Paulo empatar hoje, já ganha de classificação. Mas ninguém aguenta mais empate, já ganhar o jogo. Nós esperamos que o São Paulo hoje, né? O São Paulo hoje, como é que eu posso falar? Mais leve em campo, né? Porque a gente hoje aí vai jogar, né, se empata até classificar, então não tem aquela pressão, meu Deus, tem que ganhar. Se não ganhar, não vai classificar, não tem nada disso. São Paulo pode entrar aí hoje mais leve em campo, entendeu? E esperamos que, por ser um jogo aí do São Paulo, pensando na tabela, por ser um jogo mais tranquilo, que o São Paulo consiga entrar em campo hoje, fazer uma boa partida, ganhar o jogo, jogar bem, é o que a gente espera do São Paulo em campo aí hoje, né? Até porque o São Paulo está praticamente classificado aí, e espero que o São Paulo ganhe. Tem esse jogo agora e tem o outro com o Tajeres que tem em casa. Esses dois jogos aí vale o quê? Primeiro hoje garantir a classificação e depois buscar aí, né, cara, a melhor campanha. Na pior hipótese, se o São Paulo ganhar os dois jogos em casa, fica pelo menos com a segunda melhor campanha, que é o lugar que o São Paulo tá hoje, né? O Palmeiras tem a melhor campanha, o São Paulo tem a segunda. Então, se o São Paulo ganhar os dois jogos, pelo menos a segunda colocação ali, pelo menos a gente já tá garantido com a segunda melhor
campeão no geral, e a gente decidiu os jogos de oitavas, de quartas e semi no estádio do Morumbi, o que é muito importante aí para a equipe do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora. A gente comentou com vocês aí nos últimos dias que o Alan Franco e seus empresários recusaram a primeira proposta de renovação do São Paulo, certo? A ESPN trouxe aqui mais algumas informações aqui em relação à renovação dele. O São Paulo fez uma primeira proposta de renovação para o Alan Franco. No entanto, ainda há uma diferença entre o que o clube apresentou e o que o staff do jogador quer. É algo visto como nada absurda, é até natural pela diretoria. Isso quem já sabe. Nós podemos fazer a proposta, só que o empresário e o Alan Franco querem mais, né? Querem reajustes aí para poder fechar o acordo. A ESPN traz aqui, ó. A ideia do São Paulo é oferecer um contrato longo ao zagueiro, de 3 ou 4 anos, até como uma forma de diluir os pagamentos da renovação durante a duração do acordo. Então ele vai querer ganhar mais, evidentemente, né? Vai ter um aumento salarial e vai ter meu pagamento de luvas. E o São Paulo quer fazer um contrato longo justamente para diluir esse valor aí, né, cara, ao longo de todos os anos aí que ele vai ter de contrato com o São Paulo com essa renovação aí. Há outro ponto que surgiu, né, que eu acho que tem engraçado isso aqui. Começou a ser uma especulação também sobre o Palmeiras quer o Alan Franco e não sei o que. A ESPN coloca aqui, ó. Nos bastidores circulam ainda especulações de que o Palmeiras estaria tentando atravessar o negócio. No entanto, o São Paulo não recebeu qualquer contato, tá? E se o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras queira, ele não vai receber nenhum contato pro São Paulo, não. O diretor de São Paulo, você tá achando que o Palmeiras vai chegar lá, ó, tô querendo que o Alan Franco não sei o quê. Daqui a pouco, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e ninguém vai avisar nada pro São Paulo, não, cara. Entendeu? Os caras vão chegar lá, assinar um pré-contrato com ele daqui 50 e poucos dias que já vai poder estar apto para assinar um pré-contrato. E é isso, né? Tinha essa especulação de que o Palmeiras queria ele. Teve alguns jornalistas que trouxeram informação de que isso aí não era verdade, que o Palmeiras nega, né? Se o Palmeiras realmente tiver interesse no Alan Franco, irmão, tipo assim, os caras estão ali na surdina, na calada, tentando ali conversar com ele, com o empresário dele, porque, segundo informações, o Palmeiras não confirma isso. Tá? O Palmeiras não fala que tem interesse, que não sei o que, né? Ou então é uma especulação bem mentirosa, ou então o Palmeiras quer e tá negando pra todo mundo. Né? As pessoas que cobram o Palmeiras e tudo mais. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente tá falando disso aqui desde o início do ano, velho. Não renova o contrato com o cara, vai chegando mais perto aí do meio do ano, que é quando ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time. E fica aí essa novela pra renovar, né? Você pode renovar o contrato com vários jogadores aí, né, nesse ano. E a prioridade tinha que ser o Alan Franco, porque de todos que o São Paulo renovou e está renovando, o mais importante é o Alan Franco. Acho que não tem muita dúvida disso aí não, né? Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre venda de jogador, da matéria do GE. A ausência de Oscar e Lucas abriram espaço para o Matheus Alves, que tem apenas 20 anos de idade e foi recém-promovido ao time profissional do São Paulo. Ele assumiu o vaga de titular no São Paulo e passou a chamar a atenção de clubes europeus. Mas sabe que deve perder espaço em breve. O meia foi titular nos últimos 7 jogos do São Paulo. Antes, ele havia entrado em campo todos os jogos saindo do banco, que foi em 5 oportunidades. Ele tem 12 jogos no time de cima, né? Ele começou os 5 primeiros jogos, ele foi saindo do banco, e agora ele emendou aí uma sequência de 7 jogos começando entre os titulares. E deve começar hoje também contra a equipe do Libertad. A cessão de Matheus Alves despertou o interesse do CSKA Moscou da Rússia, que avisou ao staff do jogador que veio com bons olhos uma possibilidade de contratá-lo. Em uma grave crise financeira, o São Paulo sabe que precisará vender algum jogador na janela de transferência do meio do ano. Internamente, o clube ainda não debateu quem pode ser negociado, mas o Alves passou a ser uma possibilidade com a rápida ascensão entre o time, entre os profissionais e a grande concorrência em seu setor, tá? Então, isso aqui é muito simples. São Paulo tem que vender jogador aí para bater a meta orçamentária, né? São Paulo já fez algumas vendas esse ano, mas ainda falta, tá? Mais 85 milhões de reais em vendas para bater a meta orçamentária do São Paulo aí de 2025. E o André não te traga informação sobre o CSKA interessado em Alves. A informação que tinha era o seguinte: o CSKA avisou, né, para o staff do Matheus Alves e também do São Paulo
que iria enviar a proposta na casa dos 15 milhões de euros, né? Seria 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em metas, né? Que ele vai ter que bater quando for lá pro CSK, para aí sim o São Paulo receber essa grana, entendeu? Então, o São Paulo tem que ver jogador, aí tem várias possibilidades, né? O Pablo Maia voltou, queira ou não, pode ser um jogador que pode ser negociado, né? Ele voltou a jogar bem titular, pode ser um jogador que volte pro radar do futebol europeu. Tem o Lucas Ferreira, evidentemente, que é um dos mais promissores do São Paulo. E também o Alves, né? Já que tem o CSK aí interessado. Então, vai ter vinda de jogador, né? Quem exatamente a gente não sabe. Mas, evidentemente, que o Alves é um dos favoritos. Ainda mais que o CSK avisou que vai mandar uma proposta. Então, evidentemente, que a gente sabe que o Alves aí é um dos favoritos a ser vendido aí pelo São Paulo no meio do ano. Porque o São Paulo precisa fazer venda. Precisa fazer caixa. Né? Isso aí é muito óbvio, tá? Já que eu citei o Lucas Ferreira, vamos comentar aí sobre ele, ó. Segundo a Itatiaia, com a renovação até 2029, o Lucas Ferreira agora tem uma multa rescisória para clubes brasileiros de 200 milhões de reais. Para os europeus, a cláusula subiu para 100 milhões de euros, tá? Que dá aí 627 milhões de reais na cotação atual, tá? Então, no contrato anterior dele, a multa era de 40 milhões de reais para o futebol brasileiro, que essa é a preocupação, né? Tinha time interessado, querendo pagar muito mais. Com essa renovação que teve aí, que o São Paulo confirmou ontem, agora essa multa aí para o Brasil, tá? Foi de 40 milhões para 200 milhões de reais. Evidentemente que a gente fica muito mais tranquilo, porque ninguém vai chegar aqui e vai pagar 200 milhões para levar o Lucas Ferreira, pagar a multa dele. Né? Isso não vai acontecer aí de forma alguma. Belezinha, meu parceiro? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.